Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem Yeshua, Hamashia, bendito é o nosso Mashia, é aquele que vive e que reina para todos sempre. Eu sou o profeta Monteiro, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao estudo de Yosef. Estamos fazendo um estudo bastante detalhado, a respeito da história de Yosef. Nós vimos que Jacó, ele teve 13 filhos, 12 filhos e uma filha, e toda a sua trajetória, até chegarmos aqui, aonde, mais uma vez, os filhos de Yaakov estão se preparando, ou estão tendo um impasse, para entrar novamente no Egito e buscar alimento. Da primeira vez eles não reconheceram Yosef, não reconheceram Yosef. Yosef ficou com um dos irmãos e falou que eles somente comprariam alimento se o filho mais novo de Yaakov fosse com eles, Binyamin fosse com eles. No entanto, Binyamin, a gente não vê em nenhum momento ele dar sequer uma palavra. Binyamin, ele não fala nada, porém ele é a chave de tudo o que estava acontecendo. Olha só, Binyamin é interessante, é muito interessante isso, porque você não vai achar uma vez Binyamin falando algo, e nós vamos entender isso mais para frente. Havia acabado o alimento, como diz a minha mãe, um beijo, Dona Maria, minha mãe, como diz a minha mãe, a barriga não dói uma vez só. Eles não tinham que comer, trouxeram alimento e esqueceram por um tempo. Porém o tempo passou, os alimentos acabaram, os cereais acabaram, e eles tinham que voltar novamente para o Mitzrayim, para o Egito, para alimentar-se, para buscar novamente alimento. E como toda família, você que tem uma família, você sabe que toda família tem problema entre si, nem mesmo a família de Yahushua Hamashia, a mãe, os irmãos, o pai, fugiu dessa regra. Toda família tem problema. Só que a família de Yaakov, os filhos, por causa vamos dizer assim, do apego que Yaakov tinha para com Binyamin e Yosef, os outros filhos de Yaakov não tinha tanto respeito por ele, não o respeitava tanto, e ele já não via seus filhos com bons olhos. O que tomou a liderança, porque o que Rubens havia falado, Yaakov não levou em consideração. Então Yehuda, ele como um líder, ele assumiu como um líder. Se você se lembrar, nós já vimos que quem apresentou a capa ensanguentada de Yosef foi Yehuda. Yehuda foi quem tomou a frente. Nós estudamos a respeito de Yehuda ter ido para uma terra distante, a esposa morreu, os 2 filhos morreram, tudo consequência daquilo que ele havia feito, porque tudo que nós fazemos tem consequência. Muitas vezes a pessoa pensa, mas não aconteceu nada, eu fiz algo errado e nada aconteceu, mas aquilo vai voltar para ele uma hora. Pode não ser no dia seguinte, pode não ser na semana seguinte, porém um dia tudo o que se plantou há de se colher. Olha só, nós vamos estudar a partir do capítulo 43, o versículo 3 em diante, E nós vamos ver esse impasse, essa briga, entre aspas, da família de Yaakov. Essa briga que eles tiveram.
Os filhos se reuniram e disseram para ele que não iria buscar alimento se ele não enviasse Beniamim e tal. Eles já não obedeciam mais Jacó e já não viam mais Jacó como um pai de família, como um líder daquela família. E por quê? Porque Jacó há muito tempo já não se portava mais como um líder dentro daquela família. Jacó já não tinha um procedimento de liderança dentro da sua casa. Por isso os filhos já não via mais como um líder. E o que ele falava, os filhos retrucavam, rebatiam, discutiam. Olha só. Olha o que está escrito mais aqui. Capítulo 43, versículo 3 em diante. E Jehuda lhe respondeu: o homem advertiu-nos a respeito, expressamente. Olha só, de que homem eles estavam falando? De Yosef, o qual eles não reconheceram. Viram Yosef, será que Yosef tinha mudado tanto? Não, não é que Yosef tinha mudado, mas a cegueira do engano, da mentira, a cegueira deles não permitia que eles vissem Yosef como Yosef. Eles tinham nas suas mentes, nos seus pensamentos, que Yosef tinha morrido, que Yosef era morto. Por isso eles olhavam, mesmo eles vendo traços de Yosef naquele homem, eles não deram em consideração que Yosef poderiam estar ali. Olha só. Vocês não verão o meu rosto, ao menos que seu irmão esteja com vocês. Isso foi o que Yosef falou para eles. Se vocês enviar nosso irmão conosco, se você enviar, olha a forma que Jehuda falou com seu pai. Se você enviar, porque Jacó, ele tinha uma super proteção com Beniamim, porque era o único filho que ele achava que tinha da mulher que ele amava, que também havia morrido. A esposa que ele amava tinha morrido, e morrido jovem, com 36 anos. Também consequência do pecado que ela cometeu quando ela saiu da casa do pai dela e levou aquele ídolo de ouro com ela. E quando Labão veio até Jacó liberou uma palavra profética e ele disse que aquele que havia roubado o ídolo de Labão, que morreria. E pouco tempo depois, a esposa que ele amava havia morrido. Morreu quando nasceu Beniamim. Então Jacó, ele protegia muito Beniamim. Ele criava em volta de Beniamim uma super proteção, porque era a extensão da esposa dele. O filho mais velho que ele amava da esposa dele, que ele já tinha plano que assumiria a primogenitura, que assumiria a família, no pensamento de Jacó estava morto. Você vê como essa família estava confusa, problemática. Olha só, e isso acontece muito nos dias de hoje. Famílias com problema, irmãos que vivem guerra, pais que não se dão bem com filhos, famílias totalmente desestruturadas, sem estrutura nenhuma, famílias que estão de ponta cabeça. E daqui a pouco eu quero orar justamente por famílias. Eu quero orar por famílias que filhos vai para um lado, esposa vai para o outro, marido vai para o outro, não há uma concordância entre eles, há uma guerra entre eles. Há poucos dias aconteceu aquela
guerra lá em Israel, né? Onde o Hamas enviou em um único dia mais de 2.000 foguetes tentando destruir Israel. A faixa de Gaza precisa, e ali é uma briga de família, porque todos eles são parentes entre si. Israel, eles todos ali são parentes entre si, são primos, vamos dizer assim, e vive essa guerra até hoje. E vive esse impasse, essa guerra até os dias de hoje. Eles não reconhecem Israel como Estado, como país. Israel, eles dependem de Israel. O pessoal da faixa de Gaza, os do Hamas, o povo ali da faixa de Gaza, depende 90% de Israel, água potável, esgoto, tudo eles dependem de Israel, porém há aquela briga até os dias de hoje. Essa briga entre os filhos de Jacó, entre as 12 tribos de Israel. Existe essa briga até hoje, essa confusão de família. E às vezes eu estou falando aqui, você está dizendo, mas dentro da minha casa acontece isso. Só falta um jogar foguete no outro, de tão vive um filho que não fala com o pai, pai que não fala com o filho, esposa que tem ódio do marido, convive com o marido por comodismo, mas tem ódio do marido, marido que tem ódio da esposa, famílias que vivem em pé de guerra, famílias que vivem uma vida terrível. Assim era a família de Jacó. Olha só, Yehuda disse para ele: se você enviar nosso irmão conosco, desceremos e compraremos alimento para você. Como se fosse culpa dele. Tipo assim, está nas tuas mãos, a responsabilidade é sua. Mas se você não o mandar, não desceremos, pois o homem nos disse: vocês não verão meu rosto, ao menos que seu irmão esteja com vocês. Olha só, colocou Israel, colocou Jacó em uma situação complicada. Se ele não manda Beniamim, a culpa é dele, dos filhos dele, dos netos dele, dos familiares dele, porque já não era mais só Jacó e seus filhos, tinha também as suas esposas, seus netos, tinha toda a família. Jacó recebeu como se fosse tudo culpa dele, e de certa forma era mesmo. Quando ele se dobrou diante de Esaú, tudo que Satã quer é que você se dobre diante dele. Quando ele se dobrou diante de Esaú, ele entregou a vitória, a bênção, tudo o que ele tinha recebido do Eterno. Ele colocou Esaú como seu senhor. Ele disse isso. Quando ele se dobrou diante de Esaú, ele colocou Esaú como seu senhor, Esaú como seu senhor. E se o meu Senhor, se o meu Adonai não é o Eterno, eu só devo me dobrar diante do Eterno, e de mais nada. E se ele não é o meu Senhor, o meu Adonai, então eu estou com problema. Se eu colocar alguma coisa, alguém, algum ser humano ou alguma religião como meu Senhor, eu vou estar com problema. E foi isso que gerou todo aquele problema na vida de Jacó, de Israel. Olha o que está escrito mais aqui, versículo 6. Israel replicou: por que vocês trazem tal problema ao dizerem ao homem que tinha outro irmão?
É aquele jogo de empurra, é você o culpado, não é você. Nenhum admite o problema, nenhum admite que eles são culpados, é um jogando para o outro. Mas eu só vou ter a solução de um problema quando eu reconhecer que eu tenho um problema. Antes não. Enquanto eu não reconhecer que eu tenho problema, aquele problema sempre vai estar comigo. Eu só vou ter solução quando eu admitir que eu tenho um problema e que eu preciso resolver aquele problema. Olha só. Eles responderam. O homem ficou fazendo pergunta a nosso respeito e a respeito de nossos parentes. Ele perguntou: seu pai ainda vive? Você tem outro irmão? E nós respondemos de acordo com o significado literal de suas perguntas. Mas foi isso realmente que Yosef perguntou? Os irmãos eles diziam, como eu já falei nos outros vídeos, cuidado quando alguém se reafirma demais, cuidado quando alguém diz: eu sou perfeito, eu não cometo erro, eu sou o cara, eu sou bom. Cuidado quando alguém está se reafirmando demais, é um sinal de que a pessoa está com problema. Olha só, é um empurrando para o outro. Agora, como veio o problema, Jacob jogou em cima dos filhos, os filhos jogou em cima do homem, sem saber de Yosef. Quando na verdade Yosef não havia perguntado isso. Eles falaram demais. Eles falaram demais. Tem gente que fala demais. E uma palavra jogada ao vento depois não volta mais. Tem gente que fala demais, fala o que não deve, depois tem problema. Eles falaram demais, eles disseram: nós temos nosso irmão, nós temos nosso pai, somos filhos de um homem só, e não sei o que, e foram falando desenfreadamente. Cuidado em uma discussão o que você fala, porque você pode falar coisa que depois você vai ter problema. Olha só, e eles jogaram em cima de Yosef. Como saberíamos que ele diria: tragam-me seu irmão? Como saberíamos? Claro, quando você planta uma semente, você não sabe como que ela vai produzir, ou quantos frutos ela vai produzir, ou o que ela vai produzir. Olha só, eles falaram demais, agora jogaram a culpa em quem? Em Yosef. Eles estavam num impasse, numa briga terrível, para que tivessem alimento para comer. Nós vamos falar a respeito de outra coisa no próximo vídeo. Pessoas que são governadas pelo estômago, pelo ventre. E quando eu falo governada pelo estômago, eu não estou falando só a respeito de comida, não. Pessoas que dizem pertencer ao eterno, mas a preocupação dela é com esse mundo. Assim era aquela família, que estavam preocupados com os alimentos, com o que iriam comer, e a fome estava apertando, e as coisas estavam ficando difíceis. E eles, em vez de se unir para que as coisas se resolvessem, confiar no eterno. Você pode observar aqui que nem Jacob e nenhum dos 12 filhos de Jacob fala do eterno. Eles haviam esquecido do Todo-Poderoso, como muita gente esquece do eterno quando a dificuldade vem. Quando na verdade, quando a dificuldade vem, é aí que temos que nos apegar a Ele, é aí que temos que abraçar Ele de todo o coração.
É aí que temos que estar firme com Ele. Mas é no momento da dificuldade que a maioria das pessoas esquece do eterno. Você pode observar que em nenhum momento, nenhum deles abre a boca para falar do eterno, para glorificar o eterno. A única vez que eles falam do eterno é quando eles acusam o eterno de ter trazido sobre eles o problema. Por que o eterno nos fez passar por isso? Assim é com muitas pessoas. Esquece do eterno, esquece do Todo-Poderoso, no meio da luta, da dificuldade. Acontece isso com muita gente. Muitas pessoas abandonaram o Criador por causa dessa crise que está aí no mundo. E no meio dessa crise, só trouxeram mais problemas para si. Aí, ao invés de confiar no Criador, fica confiando em socorro de governo. Quando fala o governo vai dar 60 reais, pula de alegria, mas ninguém vai buscar o Criador. Ninguém vai buscar o eterno. A dificuldade está na porta de todo mundo. As vacas magras comendo as gordas, as espigas raquíticas devorando as gordas. E as pessoas estão deixando de lado o Criador. Imagina se fosse o tempo que os coliseus estavam cheios de crentes e leões. Eu pergunto para você, você negaria o Criador e viveria mais um ano? Ou você viraria comida de leão? Se estão abandonando o eterno por causa de uma crisezinha como essa, imagina quando realmente a coisa apertar, porque vai apertar. Olha o que está escrito mais aqui. E Ehuda disse a Israel, já não é mais Iacov é questão de família. Iacov é um termo familiar, Israel é um termo de nação. Israel é o termo de nação, Iacov é o termo de família. Ele já não fala mais Iacov, já falam Israel, porque já não se viam mais como família. E Ehuda disse a Israel, seu pai: envie o menino comigo, e nós faremos os preparativos e partiremos para permanecermos vivos, e não morreremos, nem nós, nem você, nem nossos filhos pequenos. Olha só, nem nós, nem você, nem nossos filhos pequenos. Em nenhum momento eles confiam no eterno, em nenhum momento eles falam: vamos confiar no Criador, vamos buscar Ele, que Ele vai trazer a solução. Esse é o problema. Por que essa pandemia ainda continua? Por que esses problemas ainda continuam? Porque as pessoas não acreditam e não buscam o eterno, busca religião, busca costume religioso, mas não buscam o Criador, não colocam a sua confiança naquele que é todo poderoso, e na verdade acabam se afastando mais ainda, colocando suas confianças em governo, em presidente, em país, nisso, naquilo. Confia no Senhor, confia no eterno, e o mais Ele fará. Busque Ele em primeiro lugar, a justiça dEle, e Ele vai trazer o socorro e a solução para dentro da sua casa, para a sua família. Eu quero orar pela sua família agora. Eu quero orar pela sua família. Às vezes você fala: profeta, o senhor está falando de dentro da minha casa, porque eu vivo em guerra dentro da minha casa. Esse dia uma pessoa com lágrima nos olhos falou para mim a respeito dos filhos dele, a respeito da família dele, que ele já não tem, convive, mas é pior do que com estranho, que ele se sente melhor estando longe da família do que no meio da família.
porque já não há mais comunhão, já não há mais uma união dentro da família. E assim não é só a família dele, não, são muitas as famílias que quando um fala com o outro é só com termo agressivo, é só um jogando o problema em cima do outro, ao invés de dobrar o joelho, orar e clamar ao Eterno, se dobrar diante do Todo-Poderoso. Mas não, é um jogando em cima do outro. Agora Yehuda chantageia emocionalmente a Jacob. Jacob estava sendo chantageado, como se fosse culpa dele, se os filhos dos filhos dele morressem, se as famílias começassem a morrer, ele seria o culpado. E Yehuda estava dizendo para ele, porque ele não queria abrir mão de Benjamim. Tem gente que não quer abrir mão do mundo para se apegar ao Todo-Poderoso, está apegado a um objeto, a um treco qualquer, e não quer abrir mão para se apegar àquele que vive e que reina para todo sempre. Eu quero orar por você e pela sua família agora. Quero orar pela sua casa, pelos seus familiares. Creia, confia que o Eterno é a solução, Ele é a provisão da sua casa. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento me coloco diante de Ti para interceder por esta casa, por esta família, por este pai, por esta mãe, por esses filhos que até mesmo têm esquecido do Eterno, esquecido de Ti, por causa dos problemas, das adversidades. Todas as famílias, Pai, têm problema, todas as famílias enfrentam lutas, Pai, quando na verdade somente Tu és a solução de todos os problemas dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, em nossas famílias, na vida de nossos filhos. Pai, há pessoas que são tristes porque têm visto os seus filhos que não respeitam mais, que são tristes porque a esposa não tem mais o afeto do marido, ou o marido não tem mais o carinho da esposa. Pai, nos dias em que vivemos, temos visto Satã se levantar contra as famílias, quando Tu disse na Tua palavra, Tu falaste para Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então abençoa, meu Pai, esta família agora, abençoa este pai de família, abençoa esta mãe de família, abençoa estes filhos, Pai, que vivem com problema, filhos que têm se enveredado para as drogas, para o homossexualismo, para o lesbianismo, para a prostituição, maridos, esposas que têm caído no adultério, que têm caído no pecado, que têm vivido uma vida de sofrimento. Oh, meu Pai, estenda as Tuas mãos, pois eu clamo a Ti, eu invoco o Teu santo nome, eu invoco o Teu santo nome, porque todo aquele que Te invocar será salvo. Eu invoco o Teu santo nome em favor desta família, em favor desta casa, em favor desta pessoa, em favor do lar desta pessoa. Se levante, Pai, e toca com as Tuas mãos santas e manifesta o Teu poder no nome de Yahushua HaMashiach. Cura os doentes, liberta os cativos, prospera os necessitados, pois está escrito, Pai, que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Então, meu Pai, eu clamo a Ti neste momento, oro por este país chamado Brasil, oro pelo o país de Israel, pelo povo americano, pelo povo da faixa de Gaza, oro pelos árabes, oro pelos egípcios, oro por todos aqueles países que estão em guerra, o Iraque, o Hamas, oro por todas aquelas pessoas, meu Pai, oro por cada família, pois onde houver uma família, onde houver uma criança, um homem ou uma mulher, um lar, meu Pai, entra com
teu poder e com teu socorro, e faça o que nenhum homem pode fazer, porque só tu tens todo o poder nos céus e na terra. E eu clamo a ti e entrego a todos nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê, amém. Glória ao Todo-Poderoso. Coloque a tua família nas mãos do Eterno, confia nele, que o mais ele fará. Hoje é domingo, amanhã já é segunda-feira, terça-feira temos encontro aqui na nossa congregação, Rua Eduardo Chaia, número 2899, bairro Boqueirão, cidade de Guarapuava. Que o Criador te abençoe e te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. Nunca se esqueça, o teu Criador reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.